Decidido estou de entregar ao Senhor minha vida e tudo que sou. Olá, estamos começando mais um vídeo e hoje iremos estudando sobre o mandamento esquecido. Eu vou pedir aqui para que o irmão Anderson faça uma oração e logo após a oração ele dê início ao estudo de hoje. Poderoso Deus, amado Pai, que habita nos céus, estamos aqui, meu Deus, gravando esse vídeo. Que o Senhor venha agora, meu Pai, nos abençoar. Venha abençoar, meu Pai, quem está assistindo. Que ele venha entender cada vez mais sobre a Tua palavra. Que venha nascer cada vez mais o desejo de estudar a Tua palavra. Nos abençoa e nos dá um ótimo vídeo na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. O Anderson vai ler o tópico do estudo e aí vamos entrar nas perguntas. Alguns cristãos guardam o sábado como dia santo de culto e repouso. Outros guardam o domingo. Há quem santifique a sexta-feira e outros dias da semana. Em todos os casos, há pessoas sinceras que seguem o que lhes foi ensinado, sem nunca ter examinado o que Deus disse. É verdade que há também os que preferem esquecer justamente o que Ele mandou lembrar. A Bíblia, que é a palavra de Deus escrita, é a autoridade máxima para responder a pergunta: que dia devemos observar como santo? Então, em cima do todo que ele leu, existem dois pontos que se destacam mais. O primeiro é o que ele mandou lembrar, ou o que foi que Deus nos mandou lembrar. E o outro ponto é o quê? Que dia devemos observar como santo? Então, em cima desses dois pontos, iremos entrar na parte das perguntas e vamos ver qual caminho, qual direção a Bíblia, a palavra de Deus, nos aponta, nos mostra, nos revela. Então, a primeira pergunta é assim: o que diz o quarto mandamento? Êxodo capítulo 20, do versículo 8 ao versículo 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Veja que interessante. A Bíblia diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou. Por isso abençoou o dia de sábado e o santificou. O sétimo dia, segundo a Bíblia, é o sábado. Então, existe um dia, existe uma lei que o Senhor Deus nos deixou para que possamos lembrar que devemos guardar o sábado, que devemos ver ou enxergar esse dia como um dia de descanso, pois é assim que a Bíblia nos mostra, nos ensina, nos revela. Vamos lá. É verdade. E um ponto inicial que é para ser colocado é o seguinte: porque depois que Deus fala que você deve lembrar, ele automaticamente ele diz que esse mandamento foi instituído na criação do universo. E todas as vezes que eu e você olhamos para uma criação que Deus criou, para um ser que Deus criou, para uma planta, ele está dizendo: lembre-se do meu dia que eu criei, que Deus criou. E muitas das vezes milhares de pessoas acham e buscam dizer que isso acabou. Só que isso aí foi instituído na criação do universo. Não foi aos judeus, não foi aos romanos, não foi aos católicos, não foi aos evangélicos. Deus instituiu na criação. Por isso que a Bíblia diz: lembre-te, para que você se lembre. É verdade. Então, quando Deus
desde essa ordem, queremos lembrar, esse mandamento nos ensina que Deus é o Criador. E foi Ele quem deu vida ao planeta que estava morto e colocou as criaturas, a natureza. Então, lembra-te que eu sou o Criador. Lembra-te que ao sétimo dia eu descansei, eu abençoei, eu o santifiquei. Então, estamos fazendo algo que Deus já fez. Veja o que diz aqui a segunda pergunta. Quem estabeleceu o sábado? Quando e por quê? Gênesis 2, do versículo 1 ao 3, e depois Marcos, Evangelho, capítulo 2, versículo 27 e o 28. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fez. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. De acordo com o que a Bíblia nos revela, que a Bíblia nos mostra, Deus estabeleceu o sábado na terra antes de entrar o pecado no mundo, e fez isso para benefício do homem. Adão e Eva eram os únicos habitantes do mundo, portanto, antes do surgimento da nação judaica. Então, quando Deus estabeleceu o sábado como dia de descanso, como dia dedicado a Ele, não foi um mandamento exclusivo do povo judeu. Foi algo que Deus instituiu ou colocou para que todos que existem nesse mundo fizessem e que tivessem o sábado em sua vida como um dia de adoração ao Deus que é o Criador. Então, é um ponto importantíssimo. Não tinha nenhuma nação existente no mundo naquele momento, e Deus estabeleceu que o sétimo dia deveria ser guardado. E hoje existem pessoas que pregam contra esse mandamento que Deus criou. E nós, na Bíblia, descobrimos que Deus não fez esse mandamento para judeu, mas sim para o homem. Márcio. É verdade. Nós vemos o seguinte: nós vemos o Criador e sua criação. E em seguida nós vemos que ele descansou. E mais abaixo fala que abençoou e santificou. Eu pergunto a você: nós, por ser carnais, por sermos miseráveis pecadores, nós, ao fazermos alguma coisa, nós se cansamos. Mas eu pergunto a você: e Deus? Deus se cansa? Ele não é Deus? Só que é o seguinte: quando ele descansou, porque ele quer que eu e você descanse também. Ele quer que eu e você abençoe, santifique esse dia. Porque foi o dia que ele escolheu. Não foi o dia como o irmão Diego falou que os judeus escolheram, nem outras pessoas, e sim Deus. E ele chega para mim até você hoje e diz: lembre-se, descanse. Eu sou o autor desse dia, o autor da criação deste dia. Não foi seres humanos que introduziram esse dia. E muitas vezes você se recusa. Mas só que a Bíblia diz: se ouvirdes hoje a minha voz, não endureça o vosso coração. É verdade. Então devemos nós ser submissos ao Deus Criador, ao autor das vidas. E esse ponto nós devemos observar mais, se realmente estamos fazendo aquilo que agrada ao Senhor. A terceira pergunta é a seguinte: que dia Deus ordenou que fosse observado no tempo dos seguintes profetas? Êxodo 16, 23, e vamos ver quem é esse profeta.
Respondeu-lhes ele: Isto é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiseres cozer no fogo, cozeie, e o que quiseres cozer em água, cozeie-o em água. E tudo o que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. Veja só, então, de acordo com esse verso, nós sabemos que Deus pediu a Moisés que eles também guardassem o sábado, porque eles guardassem o sábado, juntamente com toda aquela nação. Vamos ver outro profeta que guardou o sábado. Isaías 58, 13 e 14. Se desviares o pé de profanar o sábado, e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso de santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, e não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor diz. Olha só, Isaías guardou o sábado e Deus pediu para que ele falasse com o povo, para que o povo também guardasse, não ficasse só para si. Então, até lá, temos Moisés, guardou, Deus pediu para que ele guardasse o sábado. Temos Isaías e quem mais? Vamos lá, Jeremias 17, versículo 24 e depois do versículo 27. Se deverás me ouvir, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas da cidade no dia de sábado, e santificardes o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma. Mas se não me ouvirdes, e por isso não santificardes o dia de sábado, e carregardes alguma carga, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém, e não se apagará. Então, olha só, Deus também pediu para que Jeremias guardasse o sábado, e ele guardou. E Deus usou para que as pessoas também guardassem o sábado. Então, temos Isaías, temos Moisés, temos Jeremias, e agora, de Ezequiel, no capítulo 20, versículo 12, e depois o versículo 20. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, com todos esses versos que a gente viu e ouviu o irmão lendo aqui, todas as pessoas foram instruídas por Deus a guardar o sábado. E essas pessoas teve a missão de levar essa mensagem para o seu povo, da sua época. E hoje não é diferente. Todos nós devemos ser submissos a Deus, assim como foi Moisés, assim como foi Isaías, assim como foi Jeremias, Ezequiel. Então, assim como esses foram submissos a Deus, nós hoje também devemos ser. Porque olha o que diz aqui a quarta pergunta. Que dia foi observado por Jesus? No livro de Lucas, no capítulo 4, o versículo 16 e depois o versículo 31, nós temos a resposta. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o costume, e levantou-se para ler. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado. A Bíblia diz que o costume de Cristo era estar na igreja no sábado. E o seu costume na igreja era ler, era ensinar a palavra de Deus. Então, se o costume de Cristo era observar o quarto mandamento e estar na igreja, na sinagoga aos sábados, ensinando, quem sou eu e quem é aquele que pode pregar contra isso? Se Jesus Cristo viveu, se Jesus Cristo fez exatamente o que Deus pediu para fazer, ser submisso a Deus. Então, Jesus guardou o sábado. Se Jesus guardou o sábado, nós também devemos guardar o sábado. Vamos lá. É verdade. E muitas das vezes, alguns lemos esse texto e as pessoas que ouvem
ou escutam essas palavras, elas fazem como tanto fez. Só que a Bíblia diz que o homem deve temer ao Senhor e buscar a sua sabedoria. E quando Jesus diz que é para mim você lembrar-se desse dia, que Jesus, o próprio Cristo, o próprio Deus, uma palavra diz, ele guardou, ele observou esse dia. E a orientação dele é que seguimos os seus passos e fizéssemos o que ele fez. Onde está o meu papel hoje? Quando eu digo ao contrário do que Jesus disse, ou do que Jesus fez, será que eu estou sendo cristão mesmo? Porque o cristão é aquele que segue a Cristo e segue seus ensinamentos. Será que eu estou sendo cristão verdadeiro mesmo? Muitas pessoas dizem que é cristão, mas ser cristão é viver os ensinos de Cristo, é seguir a Cristo. Será que eu estou vivendo? Será que eu estou mesmo sendo cristão? Cristo diz: lembre que sábado, por mim, eu ouço pelo um ouvido e saio pelo outro. E saio e faço que não escutei nada. Muitas das vezes as pessoas que vivem neste mundo hoje, elas querem viver pelo seu próprio caminho, querem viver pela sua própria doutrina. E nós vemos hoje o mundo como está aí hoje, cheio de mentiras, cheio de doutrinas que não é de acordo com os princípios bíblicos. E hoje Jesus disse: saia dela, saia desse meio. O meu dia de adoração é esse, não é o que o mundo hoje prega. Quinta pergunta: que dia guardar os seguidores de Jesus? E aí? Vamos para Lucas, capítulo 23, versículos 53 e ao 56. Depois a gente vai olhar em Atos, capítulo 13, versículo 14 e 27. E tirando do madeiro, envolveu num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram, segundo o mandamento. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisidia, indo no sábado à sinagoga, assentaram-se. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. No sábado seguinte afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Veja que interessante, em toda essa passagem que foi lida aqui, todas apontam que os seguidores de Jesus Cristo observavam o sábado como dia de descanso, como dia de adoração a Deus. E se você ver aqui em Atos, no capítulo 17 e no versículo 2, o irmão vai ler, a gente vai ver mais uma passagem confirmando isso. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Olha só, olha o que diz também o versículo, capítulo 18 e versículo 4. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Olha só, o apóstolo Paulo, um dos maiores evangelistas que esse mundo já viu, tinha por costume estar no sábado adorando a Deus.
e ensinando tanto os gregos como os judeus, ou os não judeus. Então, se os apóstolos observaram o sábado, guardaram esse mandamento, ensinaram esse princípio, como é que alguém pode se levantar hoje e ensinar contra isso? Esse espírito não vem de Deus, de quem ensina contra os mandamentos de Deus. Que nós possamos observar e estudar na Bíblia e procurar o querer e fazer a vontade certa, que é de Deus. O querer de Deus é que possamos viver de acordo com os princípios que Ele deixou. Então vamos agradar não ao homem, mas a Deus. Irmão Márcio. É verdade, porque é melhor agradar a Deus do que aos homens. E vamos relembrar. No Velho Testamento, nós vimos que vários profetas de Deus guardaram o sábado, todos submissos a Deus. No Novo Testamento, Jesus guardou o sábado. Os discípulos guardaram o sábado. E hoje ele diz para mim e para você: lembre-se do sábado. O mundo esqueceu que tem um dia de adoração. O mundo procurou seus próprios olhos, seus próprios caminhos, seus próprios desejos. E esqueceu-se de Deus. Esqueceu-se de que há um Deus. E que eu e você devemos ser submissos a Ele. Jovem, Jesus diz hoje: eu estou clamando por ti, para que você venha a mim, me procure, me ache, porque eu necessito de você, você necessita de mim, porque eu quero estar com você no céu, na Nova Jerusalém. E o mundo diz hoje: não é assim. O que é que eu quero escutar? Jesus ou o mundo? O mundo hoje guarda um dia. Jesus vem para você e diz: lembre-se do sábado. Filho meu, eu tenho um dia, que é o sábado. E eu e você, como eu já disse anteriormente, na maioria das vezes, dizemos não a Deus, dizemos não ao ensinamento de Cristo. Que possamos não fazer isso hoje, que possamos buscar, que possamos procurar, a partir de hoje, viver esses ensinamentos. Estude a Bíblia. Amém. A sexta pergunta diz assim: que dia os salvos guardarão na nova terra? No livro de Isaías 66, o versículo 23, o 22 e 23, nos dá a resposta. Porque, como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado ao outro, virá toda a carne e adorar perante de mim, diz o Senhor. Olha só. As pessoas que viveram durante o período do Velho Testamento observaram o sábado como um dia de descanso, como um dia de adoração especial ao Senhor. A Bíblia nos revela que as pessoas do Novo Testamento, Jesus, os discípulos, os seguidores de Cristo, observaram o sábado como um dia de descanso. E a Bíblia diz que no novo céu e na nova terra, todos os santos irão guardar o sábado. Presente, ou melhor, passado, presente e futuro. O sábado sempre irá ser o dia de adoração a Deus. Que possamos refletir no que a palavra de Deus nos mostra, no que a palavra de Deus nos ensina, e que possamos verdadeiramente observar e querer agradar a Deus, ou melhor, e viver agradando a Deus. Fazemos isso sim, não para ser salvo, porque isso não é garantia a salvação. Fazemos isso sim por amor ao nome do Senhor Jesus Cristo, o qual é bendito e santo para todos sempre. Amém.
A última pergunta de hoje diz assim: podemos ignorar esse mandamento? Será que podemos deixar esse mandamento de lado? O livro de Tiago, no capítulo 2, o versículo 10 e o 12, em 1 João 2,4, nos ensina se podemos sim ou não. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropece no seu ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulterarás, porém matas, vem a ser transgressor da lei. Falar de tal maneira e de tal maneira proceder, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Primeiro, eu vou passar pelo fim. João escreveu que aquele que diz eu conheço e não guarda seus mandamentos é um mentiroso. Qualquer seguidor que professa ou ensina sobre Cristo, mas não vive os mandamentos que Cristo deixou para viver, ele é um mentiroso. Tanto aquele que ensina errado, como aquele que vive de maneira errada. E o apóstolo Tiago diz que para Deus não importa se você guardar 9 e errar só em 1, porque você não fez nada. Devemos ser submissos a Deus por completo. Devemos obedecer os princípios que Deus deixou por completo. Porque na matemática de Deus, 10 menos 1 é 0, não é nada. Então, que possamos hoje ter um encontro especial com Deus e dizer: Senhor, eu quero ser submisso a Ti e eu quero viver para Te honrar. Eis-me aqui, Senhor, para Te servir e honrar. É verdade, irmão. E muitas vezes, ao lermos a Bíblia, nós encontramos vários versos, vários versículos que diz o seguinte: eis-me aqui, Senhor. Será que eu estou dizendo isso? Eis-me aqui. Deus nos deu a vida. Deus nos dá saúde, nos dá a alimentação, faz de tudo por cada um de nós. E ele diz o seguinte: se você me ama, guarda os meus mandamentos. Será que eu estou amando verdadeiramente a Deus? E na maioria das vezes, nós, por ser seres humanos pecadores, não damos aquele real sentido o que Deus quer para cada um de nós. E nós devemos deixar esse pensamento ser humano que nós temos e ouvir o pensamento de Deus e buscar ouvir a sabedoria de Deus, ouvir a voz de Deus. Quando o Senhor chamar, que eu e você esteja pronto, que eu e você diga: eis-me aqui, Senhor. E diz o seguinte aqui: é bom lembrar que guardar o sábado não é meio de alcançar salvação. Por quê? Diz o seguinte: que a salvação é obtida unicamente pela graça de Jesus. Mas tem um porém: a obediência a Deus é resultado da salvação. Como alguém pode dizer que está salvo e viver em desobediência? Não existe, não tem condição. Ele diz o seguinte aqui: a guarda do sábado é uma demonstração de amor a Deus e fruto da experiência pessoal com Ele. A partir do momento que eu passo a ser submisso a Deus, que eu passo a ter a comunhão maior com o Criador, automaticamente, pela graça que me alcançou, eu passo a obedecer a Deus, eu passo a guardar os seus mandamentos. Amigos e amigas, procure hoje, não é amanhã não, porque amanhã nós não conhecemos. Cristo está batendo na porta do seu coração hoje, para que você seja submisso a Ele, busque viver, seja um seguidor de Cristo, seja um apóstolo de igreja. Jesus, muitas vezes, quando foi para escolher os discípulos,
para que eles vivessem. Ele sempre procurou ir de acordo com a maneira como ele vivia lá. Só que ele nunca foi ao contrário dos princípios de Deus. E eu e você, sejamos mais um Pedro, mais um Paulo. A Bíblia, o Espírito de Profecia diz que se existisse um Paulo hoje, Jesus já tinha voltado. Esteja esse desejo de ser um Paulo hoje. Esteja esse desejo de ser um João, de ser um Tiago. Tiago disse que nós não podemos ignorar esse mandamento. Que hoje eu e você venha se entregar a Deus, que é o mais importante. Então, que cada um de nós procure ser submisso a Deus. Nenhum desobediente irá entrar no reino dos céus, mas somente aqueles que entregaram as suas vidas a Deus. A recapitulação do estudo é a seguinte: o sábado foi instituído na criação do planeta. Ele foi observado por Adão e os tempos dos seis profetas: Moisés, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Neemias. Jesus observava o sábado. Seus seguidores continuaram observando o sábado após sua morte. Demonstramos amar a Jesus, seguindo os mandamentos. Eu lhe digo, um mandamento significa violar toda a lei. Não adianta eu guardar nome e esquecer de dois. Pois se fizer isso, eu não estou fazendo nada. Que possamos ter o desejo de despertar para fazer a vontade do Senhor Deus e o Rei certo. Amém. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, o Senhor venha abençoar esse estudo bíblico. Que essas pessoas que possam assistir a Deus possam ter um encontro especial com o Senhor. Que o Senhor venha tornar claro que devemos ser submissos a Ti em todos os princípios. Nos concede a sabedoria, nos concede o privilégio de Te amar e de servir em espírito e em verdade. Que nós possamos estar dispostos a dizer: eis-me aqui. Tudo isso nós agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. Então vamos ficando por aqui. No próximo estudo iremos debater sobre a questão do sábado para o domingo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Terra e céu e tudo que neles há, que venham adorar o Senhor Jeová, o Deus da criação, ao Deus da redenção. Assim como Moisés, assim como Abraão, vamos adorar ao Autor da criação. O Senhor falou com o seu amor para honrar o dia que Ele separou. O sábado é o dia que o Senhor descansou. O sábado anuncia que Deus é o Criador. O sábado é o Senhor.
sinal do Senhor. Assim como Jesus, que no sábado descansou, vamos guardar o dia do Senhor. Que venha toda a carne, que venha por amor. Vamos adorar ao nosso Criador. O sábado é o dia que o Senhor descansou. O sábado anuncia que Deus é o Criador. O sábado é o selo, o sinal do Senhor. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.